E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Tiago, capítulo 2. Vamos ler o verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento no cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Ok? Imagina agora, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu li aqui Tiago capítulo 2. Eu li do verso 14 até o 17. Li o 18 também, mas a minha intenção é ficar até o 17. Bom, Tiago aqui está falando sobre fé. Ok? E ele afirma de maneira bem enfática que a fé sem obras, ela morre. Não faz sentido você ter fé sem obras. É uma expressão de uma palavra sem o exercício dela. Então não basta apenas eu dizer que creio. Eu preciso ter obras para mostrar que creio. Tiago está sendo claro conosco aqui, mostrando como é que funciona a questão de fé e obras. Ele cita um exemplo que, na minha concepção, é sensacional, que mostra realmente a diferença de alguém que tem fé e tem obras, né? Quando você vê alguém passar necessidade, quando você vê alguém precisar de comida, e você só olha para a pessoa e fala que haja fartura sobre os seus dias. Só que não adianta somente você dizer que haja fartura sobre os seus dias, se você não der um alimento que possa saciar a necessidade dessa pessoa. Então o que ele quer dizer é o seguinte: se você vê um necessitado, não basta apenas você ter fé, você tem que ter obras. Se você vê alguém que precisa, não basta apenas você abençoá-la com uma palavra, você tem que ter obras, tem que ter atitudes, para que tanto a palavra que você expressou venha compactuar com as atitudes de fé que você está demonstrando ter. Então, se eu digo que eu creio e não tenho ação para mostrar que creio, essa fé é morta. Se eu digo que creio e não tenho atitude para mostrar que creio, essa fé é morta. Tiago quer mostrar para nós essa diferença sobre fé e que dá um exemplo aqui fenomenal. Que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, você vai conseguir salvar alguém somente pela fé? Né? É igual eu citei, alguém que passa fome, você libera uma palavra através da fé para ela, mas e aí? O que você fez para ajudar? Quais foram as suas obras, as suas atitudes? Né? Não basta apenas você procurar alguém que está necessitado e dizer, ó, Deus te abençoe. Não, supra a necessidade dela, dá uma roupa para ela, dá uma comida para ela, supre a necessidade física. Não adianta você dizer que acredita, que usa fé, se não tem obras. É isso que Tiago quer mostrar para nós, que toda fé deve estar acompanhada de obras. Então, na sua vida tem que ser assim. Se você diz que crê que Deus pode fazer, que Deus vai fazer e que coisas extraordinárias podem acontecer, você precisa ter obras, atitudes, para mostrar que você crê. Existem coisas que Deus já mandou você fazer, direções que Ele já deu a você, e às vezes você não tomou ainda por causa do medo. E o medo passou a ter domínio sobre você, a ter controle sobre você. Mas se você agir por fé, você vai realizar coisas, você vai fazer coisas através do nome de Jesus. A Bíblia fala que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu consigo fazer com que montanhas sejam removidas de um lado para o outro. Isso se eu tiver uma pequena quantidade de fé. Eu preciso crer e entender que a minha fé deve estar acompanhada com obras. Então, se Deus te deu uma direção, Deus te deu um caminho, Deus te deu um destino, Deus te deu um resultado, você não basta só dizer que crê,
Você tem que ter atitude para mostrar que crê. Você tem que ter resultado para mostrar que crê. Você tem que ter obra para mostrar que crê. Você tem que mostrar as suas atitudes. Você tem que mostrar o teu comportamento. Para isso estar igual à sua palavra, mostrando que você crê naquilo que você profere. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, e leis não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, o que adianta você virar para aquele que está com frio, que está necessitado, está com fome? Vá em paz, seja farto e não suprir a necessidade dele. Aí Tiago está dizendo, não há proveito algum. Por que não há proveito algum? Porque também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si. Então, eu tenho que ter atitude para mostrar que eu creio, né? Eu tenho que ter ação para mostrar que creio. Você vai ver grande parte na Bíblia, Deus exigindo isso do homem. Não somente que ele cresce, mas que ele agisse, né? E mediante a fé que tomasse um posicionamento. Você vai ler lá em Hebreus capítulo 11 em diante, a galeria dos heróis da fé, falando que por causa de tantas outras atitudes, essas pessoas marcaram a história com fé. Creram e agiram. Creram e tomaram decisões. Creram e tiveram atitudes. Sabe? Então isso que você precisa fazer, crer e ter atitude. Crer e mostrar que crê. Crer e realizar para que essa fé não seja morta, para que você experimente do propósito que o próprio Deus tem preparado para você. De nada adianta você ficar dizendo que crê, que acredita que coisas grandes, maiores, poderosas vão acontecer se você não tem atitude para mostrar esse poder. Pai, nós aprendemos a Tua palavra nos desperta, Tua palavra nos ensina, Tua palavra nos orienta nesse dia. E a orientação para hoje foi que nós precisamos ter obras. Não adianta somente nós dissermos que cremos se nós não temos atitude. Não adianta dissermos que nós acreditamos se nós não agimos. Não adianta dissermos que nós temos convicção de tantas as coisas se não há um comportamento diferente, se não há, ó Pai, algo que mostre que a fé está viva dentro de nós. Agora, Deus, abençoa essa pessoa, que o Senhor venha dar um dia extraordinário para ela e que cada palavra liberada sobre esse vídeo se cumpra sobre a casa e a família dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus, então clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube e manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro aqui desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives, na hora que você comenta aqui embaixo aparece o selozinho de membro e acima de tudo você se torna um apoiador desse canal. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem abençoado muito a minha vida, só Deus sabe o quanto esses devocionais estão mudando meu coração e eu queria de alguma forma colaborar com o seu ministério. Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração. E fica com essa palavra na tua alma, que a fé sem obra, ela é morta. De nada adianta você dizer que crê, que você acredita, que você tem convicção de um monte de coisa, se você não tem atitude. Eu preciso ter comportamento, eu preciso agir, eu preciso não ficar somente com as palavras, mas com as atitudes de mostrar que eu creio. Porque através das atitudes, a minha fé se torna viva. Não basta crer, tem que ter compromisso e atitude mostrando para aquilo que crê, mostrando no que crê, agindo e fazendo a diferença pela fé. Deus te abençoe.